Ok, gente, então vamos agora entender como funciona o referencial do centro de massa. Veja que, bom, se a aceleração do centro de massa é zero, né, como a gente já demonstrou de duas maneiras diferentes, o centro de massa está em repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Significa que ele é um referencial inercial, né? Eu posso adotar o centro de massa como a origem de um sistema de coordenadas e colocar ali três vetores que acompanham o centro de massa, mas não mudam de direção, e isso constitui um referencial inercial, tá? Quando a gente substitui isso na equação de Lagrange, né? Na Lagrangiana, perdão, quando a gente substitui isso na Lagrangiana, né? Se o centro de massa é a origem, o R é zero, o Rzão é zero, né? A origem tá lá sempre acompanhando o Rzão. Então o Rzão é zero. E assim como a velocidade, R ponto, né? Isso permite a gente escrever uma Lagrangiana do movimento relativo, ou Lagrangiana relativa. É só você ignorar esse primeiro termo, porque o centro de massa é a sua referência. Tudo está sendo medido em relação ao centro de massa, então a posição dele é zero, a velocidade é zero, a aceleração é zero. Né? Sobram só os dois últimos termos aqui, que é a Lagrangiana relativa, que é algo que realmente interessa. Isso aqui que eu acabei de fazer foi uma mudança de referencial. Né? O referencial original era esse daqui, arbitrário. Né? Agora eu transferi esse referencial para o centro de massa. Tudo bem? E aí, portanto, né, o Rzão é zero, né, porque ele é a própria origem do sistema de coordenadas. Né, e o Rzão ponto também é zero, permite a gente escrever isso. O que essa Lagrangiana está dizendo para a gente é como se fosse o movimento de uma partícula fictícia de massa reduzida, μ, de massa μ, orbitando, ou seja, fazendo uma trajetória ao redor do centro de massa na posição Rzinho. Certo? É a mesma coisa que antes. Essa equação de Lagrange aqui, ó, continua válida, né? É uma partícula de massa μ, né? Com aceleração dada pela aceleração relativa, ou seja, está na posição relativa também, né? Tudo bem? Só que repare que essa partícula é uma partícula fictícia, não é uma partícula real. Mi é a massa de uma partícula fictícia e Rzinho é a posição dessa mesma partícula fictícia, certo? Só uma observação, né? Porque às vezes a gente se confunde, principalmente quando trata de problemas envolvendo duas massas muito diferentes. Por exemplo, é o caso do sistema solar. Né? O Sol tem uma massa muito maior do que qualquer um dos planetas. Mesmo Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, né? Tem uma massa que é muito menor que a do Sol. Vocês podem até olhar no Google qual é o valor e qual é a relação entre essas massas. Para a Terra, por exemplo, a relação da massa da Terra para a massa do Sol é de 1 para mais ou menos 330 mil. Ou seja, o Sol é 330 mil vezes mais pesado do que a Terra, ou tem uma massa 330 mil vezes maior do que a Terra. Isso significa, né, que a massa relativa é praticamente a massa da Terra. Né? E a posição R1 se confunde com a posição relativa a R, porque o centro de massa está muito próximo do Sol. Né? Então, se o M2 aqui, que é o Sol, tem uma massa gigantesca, o centro de massa está muito perto dela. Né? E aí o Rzinho, o R1, que seria o vetor que vai da origem, que é o centro de massa, até a massa 1, é praticamente o vetor relativo que vai de M2 até M1. Tá? Essas duas equações aqui, ó, R1 e R2, vieram dessas equações fazendo o Rzão zero, já que ele é a origem. Né? Então a gente tem essas duas relações aqui para o R1 e para o R2. Eles estão na mesma direção do vetor relativo R. Né? Tudo bem? Mas se o M2 é muito grande, né, o R2 é praticamente zero e o R1 é praticamente igual a todo o Rzinho. Né? Essas duas equações também mostram para a gente que as velocidades V1 e V2 são paralelas, como eu tentei desenhar aqui. Ó. O V2 aponta em uma direção e o V1 tem que apontar na mesma direção, tem que ser paralela. Elas podem ter sentidos opostos, né? Elas podem apontar em sentidos diferentes, mas elas são paralelas entre si por causa dessas duas relações. Ó. V1 e V2
são dados por R1 ponto e R2 pontos. R2 ponto. O R1 ponto está na direção R ponto. O R2 pontos é menos na direção, menos alguma coisa na direção R ponto. Ou seja, são paralelas entre si. Tá? Então essa é a maneira de mostrar. Eu falei mostra aqui, mas acabei mostrando. Então, tudo bem. Dá para mostrar de uma outra maneira também, pela conservação do momento, né? O que vou fazer agora com vocês, ó, primeiro eu vou falar como um prelúdio a conservação do momento linear, tá? O momento linear total, eu estou representando por esse Pzão aqui, é o M1 V1 mais M2 V2. Bom, V1 é o R1 ponto. Quando você substitui aqui, né? Fica M1 sobre M2M. Depois o V2 é o R2 ponto, menos M1 sobre MR ponto. Somando os dois dá zero, momento total constante. Momento total ser constante significa que M1V1 mais M2V2 tem que ser zero, portanto V1 é paralelo a V2. V1 é proporcional a V2, né? Paralelos, portanto, entre si. Então é uma demonstração equivalente. Essa equação também diz pra gente uma relação entre os módulos de V1 e V2. Veja, se o M2 é muito grande, o V2 é pequeno e o M1, a velocidade dele é maior, né? Se a massa 2 é muito maior do que a massa 1, a velocidade 2 é muito menor do que a velocidade V1. Tá? Isso também sai da conservação do momento linear, para manter o centro de massa sempre em repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Tá? Agora sim vamos falar da conservação do momento angular. O momento angular total é isso daqui, né? R1 vetor P1 mais R2 vetor P2. O P1 é o M1V1, P2 é M2V2. Quando você faz a conta, né, volta aqui, faz a mesma coisa de antes, né? M1V1 é o M1 vezes o M2 sobre MR ponto, o M2V2 é uma coisa parecida. Quando você junta tudo e coloca coisas em evidência, você vai descobrir que o momento angular total é dado por isso daqui, ó. O momento angular total em relação ao centro de massa, né? É uma massa μ velocidade, posição vetor velocidade, ou seja, é a posição vetor momento de uma partícula fictícia de massa μ com velocidade igual à velocidade relativa, tá? Novamente tudo se encaixa, né? É como se fosse uma partícula fictícia de massa μ orbitando com uma posição r e uma velocidade r ponto, tá? Esse é o vetor momento angular. Vamos derivar esse vetor em relação ao tempo para calcular o torque e ver qual é o torque, né? Bom, derivada disso, a massa aqui μ é constante, né? Então a derivada do primeiro r ponto vezes o segundo r ponto, isso dá zero porque são dois vetores iguais, paralelos, né? O produto vetorial é zero. Depois mais o primeiro vezes a derivada do segundo. O primeiro é o r, o segundo é o r2 pontos. O R2 pontos, pela equação de Lagrange que a gente já viu, deixa eu voltar na foto, R2 pontos é dado por isso daqui, que está na direção R, né? O R2 pontos está na mesma direção que o vetor R, portanto esse produto vetorial aqui também se cancela. E a gente descobre que o torque é zero, né? A derivada do momento angular com o tempo é zero. Significa que o L é constante, e aí o movimento é plano. Tá? Novamente a gente chegou na mesma conclusão que a gente tinha chegado antes pelo método de Newton, usando a mecânica lagrangiana, né? Então o plano definido pelos vetores posição e velocidade relativa é o plano do movimento, e aí o momento angular aponta na direção perpendicular a esse plano. E é constante sempre, módulo e direção constante, tá? Então esse é o problema é o problema colocado na forma do referencial do centro de massa, o que simplifica a nossa vida, tá? Você pode ignorar as duas partículas originais por um tempo, né? Na hora de resolver. Resolve a equação de Lagrange para o movimento relativo, né? E se quiser resolve essa equação também para obter a aceleração do centro de massa, que é zero, obtém a posição dele, que é movimento retilíneo e uniforme. Então o movimento está todo resolvido, tá? A facilidade com que a lagrangiana permite a gente chegar é essa, né? Que o movimento é plano, então a gente pode sempre considerar só o plano do movimento, que é o que eu vou fazer no próximo vídeo, tá? Então até a próxima.